Hoje é um dia especial para nós. A gente tem como primícias, ou seja, o início, né? A bênção do princípio, para que Deus possa mexer com toda a nossa estrutura. E eu coloquei aqui como tema: fomos capacitados para entregar. Diga, nós fomos capacitados para entregar. Talvez você não entenda isso, você fala, que loucura é essa? Não, é verdade. Quando Deus começa a formar, a preparar o homem, Ele começa a mostrar que é importante que ele não fique preso às coisas, mas que ele seja livre, para que ele possa entregar seu tempo, entregar a sua saúde, entregar o seu dinheiro, entregar a sua vida nas mãos de Deus. Quando você tem essa liberação de confiança, você tem a resposta de Deus sobre a sua vida. Na palavra de Deus nós aprendemos que Ele nos condicionou a ser abençoadores. Diga, eu fui condicionado, obrigado, a ser abençoador. E essa é a verdade. Por quê? Se você volta lá atrás, vamos falar do dilúvio, né? De repente Noé, Deus olha para Noé e acha nele um coração bom, um coração especial, um coração diferenciado, e chama Noé para uma conversa, conta para ele que vai haver o dilúvio, diz para ele que as coisas vão ficar difíceis, né? E manda ele construir a arca. Noé ouve, Noé abençoa, ou seja, obedece, toma uma posição, e aí nessa posição algo diferente acontece, porque quando ele está pronto para subir na arca, Deus vai e fala para ele: não, você não vai só, você vai levar também sua mulher, seus filhos e suas noras. A entrega de Noé, de ele obedecer, de ele ouvir e colocar a vida dele à disposição de Deus, fez com que a mulher dele, os filhos dele e as noras dele fossem salvas. A Bíblia não fala ali em momento algum que os filhos de Noé eram também agraciados com a visão de Deus, ou que Deus se agradava deles. Não fala nem da mulher de Noé, mas fala de Noé como uma referência, como alguém que se entrega, como alguém que abre esse espaço de liberação. E aí é uma provocação. Por quê? Porque já começa agora ele recebendo a salvação da família toda. Mas além de receber a salvação da família toda, depois da arca, né, ficar flutuando e tudo, quem é que vai repovoar toda a terra? Noé e a família dele. Então olha o que ele recebe através da sua entrega: a salvação da sua família e uma prosperidade ímpar, uma prosperidade que não tinha como adquirir, porque aí ele desce da arca e ele tem a liberdade de plantar, ele tem a liberdade de colocar os animais e preparar o que tinha que preparar, por causa da sua entrega. Ou seja, Deus pediu a ele que ele conduzisse a construção da arca, conduzisse os animais para dentro da arca, aguardasse o tempo, e ele entregou. Ele colocou a vida dele nas mãos de Deus. E isso é importante a gente entender. Deus nos preparou para vivermos em realizações. Diga, Deus me preparou para viver em realizações. Se eu perguntasse para alguém, chegasse aqui, de repente, pastor Juliano, que dá para falar, né? Se qualquer coisa, ele é meu amigo, ele me perdoa, né? De repente, pastor Juliano, em uma hora, quantos copos de água você consegue tomar, vamos dizer assim? Em uma hora, quantos copos de água você consegue tomar? 5? Em uma hora, pastor Juliano falou que ele consegue tomar 5 copos de água. Em uma hora, se você tiver aqui 1 milhão de copos de água, quantos copos de água você consegue entregar para as pessoas? Quantos copos de água você consegue dar para as pessoas? Em uma hora, mais ou menos. Tá, então esse povo todo aqui, e tem aqui água à vontade, copos de água à vontade, uns 200. Quando ele vai pegar copos de água para ele tomar, ele consegue tomar 5. Mas quando ele vai distribuir, quando ele vai entregar, ele consegue entregar 100. Tem alguma diferença para você? É o que Deus preparou para nós. Nós fomos criados para entregar, para abençoar, para liberar, para colocar sobre as pessoas a condição, e nós nem percebemos o que Deus tem feito. Por isso que aquela palavra diz, Atos 20,
35, mais bem-aventurada coisa é dar do que? É melhor você dar do que receber. Mas puxa vida, apóstolo, mas não é fácil, né? Ninguém pode dar o que ele não tem. É por isso que a gente começa a entender algo especial, que há um provedor. Para a nossa vida há um provedor. Quando eu falei da água, quem aqui fabrica água? Ninguém fabrica, só Deus. A água está embaixo da terra, você vai lá, capta ela de alguma maneira, talvez com um poço artesiano, talvez com um baldinho, e você tira a água. Quem providenciou a água? Deus. Você pode ter providenciado perfurar o poço, você pode providenciar talvez o bombear a água, mas a água não foi você que providenciou. Ela vem debaixo da terra. Às vezes nós facilitamos as coisas indo comprar no mercado, etc., mas ela já foi tratada por alguém, ou foi pega por alguém. E quando a gente começa a entender isso, a gente olha aqui em João 7,38, que diz assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Quer dizer, a minha dependência de Jesus vai gerar coisas que são inesquecíveis, coisas que são tremendas, coisas que são fantásticas. Rios de água viva vão fluir de dentro de você. Isso no espiritual, isso no físico, isso na sua família, isso em qualquer coisa que você fizer, porque Ele é o seu provedor. Quando você crê nele, a manifestação da entrega vem através dele, passando por você e alcança as pessoas. Tem horas que você cura, tem hora que você prega, tem hora que você dá lá a sua oferta, dá lá canta labai, a cesta básica, dá lá rassorebaia, canta labadai, a roupa, dá lá badoshi, brede, anúbia, o amor, o carinho, o zelo. Mas você tem que entender da onde vem. Quem é o teu provedor? Nós fomos criados para ser discípulos de Jesus, gerados para servir. Diga, eu fui gerado para servir, para entregar. Eu só preciso entender quem é o meu provedor. Vamos ler aqui uma palavra para ficar mais fácil? Marcos 6,35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: o que ele disse? Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães, 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães, deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes para todos. E todos comeram e ficaram fartos. Parou aí? Não. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amado, quando a gente olha para cá, a gente começa a aprender que aquele jovem, ele tinha o lanche dele. Quantos pães? Quantos pães? 5. E quantos peixes? Era um lanche, fala a verdade. Pelo seu jeito, era um lanchinho. Não era nem um grande, nem um steak lá que fala um pouquinho. A grande verdade é que para ele era pouco, mas quando ele aceita a orientação que vem através do discípulo de André, que foi lá buscar, André falou para ele: você pode ceder o que você tem? E ele habilmente entrega.
Tranquilamente ele dá na mão do apóstolo, que corre até lá e fala: Jesus, o que nós temos é isso, é 5 pães e 2 peixes. Jesus falou que era pouco, porque a entrega não merece ser quantificada, mas merece ser qualificada. Ou seja, não importa o que você está entregando, importa como você está entregando. Era o tudo daquele rapaz, era o melhor daquele rapaz, era o lanche daquele rapaz, mas na hora que ele entrega, todo o shibrad cai, muda tudo. Nada recebe a cai, já não era simplesmente um pouquinho de pão. Quanto dinheiro ele falou que precisava? De 200 dinheiros para comprar comida para todas aquelas pessoas, né? A condição de dinheiro ali era muito dinheiro, mas espera aí, então quer dizer que se eu fosse fazer pela minha carne, eu precisaria de 200 dinheiros para poder comprar comida para aquele povo todo, um monte de dinheiro. Mas de repente aquele jovem faz a sua entrega, e quando ele faz a sua entrega, já o valor que existia em 200 dinheiros foi trocado em 5 pães e 2 peixes. Porque se precisava de 200 dinheiros para alimentar todo mundo, e agora 5 pães e 2 peixes alimentam, se a gente fizesse aí uma avaliação, a gente ia falar: que loucura é essa? É exatamente isso, irmão. Quando você está debaixo da provisão que vem de Deus, você entra nessa dimensão, o pouco se torna muito. Você começa a ver o milagre acontecer mesmo quando você não tem capacidade para isso. Aquele jovem não tinha capacidade para isso. Aqueles obreiros, aqueles apóstolos estavam apavorados, não se sentiam capazes para isso. Mas quando eles entregam na mão de Jesus, o que acontece? Jesus faz algo muito importante. Ele levanta ao céu e consagra a Deus. Ele cria realmente, como eu vou dizer, o elo de ligação. Ele estabelece o princípio com a realização. Ele cruza uma situação com a outra. É como se de repente chegasse ali naquele momento, você tivesse um bolo, ele está todo batido, está colocado na forma, e você coloca no forno, mas não acende. Ele vai ficar lá muito tempo, mas não vai assar. Precisa atear o fogo. É isso que Jesus está dizendo. A tua entrega precisa ser da forma certa, precisa realmente que a massa tenha também agora o fogo, para que cresça, para que se estabeleça, para que traga realização. É isso que ele faz. Ele pega ali os pãezinhos, ele pega ali os peixinhos, e ele levanta a Deus, para que agora desça o fogo do céu, a autoridade do Espírito, a manifestação da glória, a realização primeira da parte de Deus, para que haja um alimento em abundância. A tua entrega não é algo que é seu, particular, pessoal, mas é algo que Deus quer que você faça. E nós muitas vezes não temos entendido isso. Nós temos retido, nós não temos aberto a mão, nós não temos obedecido a voz de comando, e de repente reclamamos quando as coisas não acontecem. Não é um momento, é uma vida de entrega. A vida de entrega quer dizer o quê? Seu espiritual, você entrega? Sim. Seu dinheiro você entrega? Seu tempo você entrega? Seu coração você entrega? Você começa a perceber que não é um momento, não é uma situação, não é um dia, mas é uma vida para todos os dias. É um comportamento, porque é princípio de Deus. A entrega é um princípio. Toda vez que você entrega, Ele multiplica. Toda vez que você entregar o seu amor, você terá mais amor sobre a sua vida. Toda vez que você entregar, de repente, respeito e honra, você receberá respeito e honra em coisas, em posições maiores. Toda vez que você entregar o seu cuidado, virá um cuidado maior sobre você. Todas as vezes que você orar para curar pessoas que precisam de ser curadas, virá uma manifestação de cura sobre você e sobre a sua família. Nós muitas vezes não temos percebido que isso é um princípio, e nós estamos quebrando muitas vezes o princípio.
sem perceber, porque o mundo diz que eu não tenho, o mundo diz que vai ficar pior, o mundo diz que não vai acontecer, o mundo fica dizendo coisas, e eu às vezes perco a razão, ou seja, tiro os meus olhos de Deus e coloco os meus olhos no mundo. Aí eu vivo pelo mundo e não vivo por Deus. Mas sendo eu um cristão, eu deveria viver por quem? Por Deus. É Deus. É nessa visão que eu preciso ter uma restauração, um reposicionamento. Por isso, todos aqueles 5.000 homens comeram, mais mulheres e crianças que estavam lá. Vamos falar baixo, umas 12.000 pessoas comeram. Quantos pães? Quantos peixes? Quantas pessoas? Umas 12.000 no total. Você já pensou o que é? Faz a conta. Pega 5 peixes e divide por 10.000 para ficar fácil. Vai dar algumas pequenas gramas, né, para cada um assim. A grande verdade é que quanto mais havia entrega, mais o cesto se enchia. Por isso, quando termina, ele fala o quê? Sobejaram 12 cestos cheios. Não foi 12 cestos com algumas migalhas. Quer dizer que cada vez que eles tinham o hábito de entregar, havia uma realização de multiplicação. Está conseguindo pegar a ideia? Tem gente dizendo, ninguém me ama. Mas como é que está o seu coração em amor? Está distribuindo? Eu precisava do milagre da cura. Quantas pessoas você tem orado para que sejam curadas? Porque a gente lembra de orar por nós, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, mas a gente nunca quer gastar o nosso tempo de orar por pessoas lá fora. Mas Deus está esperando o seu posicionamento para trazer sobre a tua casa também o milagre da cura. Deus está esperando que você entenda que quando você se liga a Ele, Ele é o provedor para que haja multiplicação em todas as áreas da sua vida. Esse menino entrega e acaba sendo capaz, né, de uma provisão especial. Todas as vezes que nós nos disponibilizarmos a entregar, o Senhor nos capacitará para que possamos ter, para realizar esta entrega. Diga para a pessoa do lado, nunca vai te faltar nada, quando você entender esse princípio. E ainda dentro dos ensinamentos, né, de Deus, se nós olharmos para uma árvore, você já reparou para uma árvore, olhou na árvore? Uma árvore já adulta, a gente chega lá e ela, por exemplo, vamos dizer que ela é uma macieira. Quantas maçãs ela dá? Sei lá, um monte. O meu auxiliar está dizendo um monte, bastante. Uma árvore alimenta 1.000 pessoas. Se você ficar olhando esse pessoal que planta, eles estão sempre produzindo pés de milho, trigo, ou qualquer outra coisa. Você nunca vai encontrar, né, uma árvore que dê um fruto e acabou, morreu. Ela normalmente dá muitas florzinhas, daquelas florzinhas, uma grande parte se transforma em frutos, e passa aquele período e ele volta e acontece tudo de novo. Alguém um dia entregou uma semente daquela terra, alguém um dia regou aquela pequena planta, muda, árvore, e ela foi o suficiente. Dali em diante ela tomou força, cresceu e passou a entregar. Apóstolo, mas e entregar é importante? O que as pessoas aí fora dizem, todo lugar é mato, o lugar é esmo, o lugar não tem um agricultor no lugar? A própria árvore derruba os seus frutos e as suas sementes servem para que haja o quê? Novas árvores, novas coisas acontecem. Os próprios frutos são o adubo que cai ali do lado, apodrece às vezes do lado da árvore e alimenta a raiz e etc. Nós às vezes não entendemos tudo isso, mas a base que Deus criou é para que a gente se multiplique, para que haja uma entrega para a multiplicação. E nós estamos retidos, esperando não sei o que, né? Pode-se dizer assim, porque Ele preparou tudo para que fôssemos além. João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeei,
para que vades e deis. Quem está escrito na sua Bíblia aí? Eles não estão colocando aqui atrás mais Ô preguiçosos, cadê o texto? Agora veio. Então lá, para que vades e deis frutos. Nós estamos aqui olhando e falando assim: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele quer entregar para você, mas Ele diz assim: o princípio de uma multiplicação, o princípio de uma realização, é que você entregue, que você vá e dê fruto, na tua área espiritual, na tua área familiar, teus relacionamentos, em o que você fizer. Você precisa estar ligado naquilo que o Senhor está te dizendo. Dar o fruto é entregar através da vontade de Deus em todas as áreas, tanto no espiritual quanto no material. Em Mateus 12:33, ele fala assim: ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Pela entrega se conhece a pessoa. A gente só vai saber o seu caráter de acordo com a entrega que você faz. Tem gente que entrega fofoca, tem gente que entrega mentira, mas tem gente que entrega amor, tem gente que entrega oração, tem gente que entrega respeito. Você começa a conhecer o fruto, a pessoa, o que ela é, quando você começa a ver o que ela entrega. E nós estamos precisando lembrar que o Senhor está conosco, e o que Ele nos dá não é um fruto ruim, é um fruto bom. Jesus foi para aquela cruz, se fez maldito para que você fosse bendito, abençoado. Então o que Ele entregou para você foi bom. Mas como pode Ele me entregar algo bom e eu transformar em algo ruim? Você já pegou uma fruta, comprou ela linda, uma pera, aquela pera bonita, aquela que dá água na boca, né? Aquela pera que tem, quando você morde, você até escorre, né? E aí de repente, você já reparou que se você deixar ela na fruteira 4, 5 dias, ela começa a ficar já com umas marquinhas? Mas se você deixar ela 1 mês e 2 meses, o que acontece com aquela fruta? Ela apodrece. Tem um assessor meu por aqui. Ela apodrece. Aí você fala assim: essa fruta não presta. Mas ela não presta porque ela foi entregue fora do tempo. Você tirou ela da fruteira quando ela já estava podre. Mas se você de repente vai lá e come logo, ou se você pega aquela fruta, pega uma pessoa que está lá passando na sua casa, um amigo ou um necessitado, e dá aquela fruta quando ela está nova, quando ela está bem, você entrega ela, vai alimentar aquela pessoa. E nós não temos percebido que Deus tem nos dado muitas coisas, e que nós temos sido realmente negligentes com a palavra dEle. Nós temos sido negligentes com a entrega, porque a gente não pensa no que Ele ensinou, nós pensamos no que nós aprendemos com o mundo, e o mundo nos ensina a ser mesquinhos, o mundo nos ensina a, olha, só dá se estiver estragando, só ajuda se for amigo, só, sabe aquela situação? Você olha para a pessoa e fica medindo aquela pessoa, dizendo que ela é ruim, ou que ela é estragada, ou que ela é dependente química, ou que ela tem problemas, e você não quer saber ajudar aquela pessoa, porque na sua avaliação pessoal, assim funciona. Mas outro dia nós falamos, quando Jesus dividiu em 2 mandamentos, o segundo mandamento era amar ao próximo como? Então o que Ele diz para você? Entrega, entrega. Ame a Ele. Você gostaria de comer uma fruta estragada ou uma fruta nova? Nova. Nós gostamos e desejamos ter o melhor, mas quando nós queremos entregar, nós entregamos qualquer coisa. De preferência, nós aprendemos, né? Quando eu era de outra religião lá, tinha muito isso. Dá uma esmola.
O que é uma esmola? Um trocado, alguma coisa, né? Quase assim, ó, se vira, junta o resto de coisa com alguém. Mas quando a gente vai até Jesus, a gente aprende com Ele de forma diferente. Ele dá o melhor. Ele não falou assim, ó, mata aí uma ovelha carinha e põe lá na cruz. Ele falou, não, o melhor, vou eu e me coloco naquela cruz. A declaração de entrega que Ele faz para nós, não é de quebra-galho, não é de satisfazer os olhos dos outros, mas é de ser como Ele foi. Tem algum cristão aqui? Porque se eu sou cristão, eu sou seguidor dele, a minha vontade é fazer a vontade dele. Então se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que entregar alguma coisa, eu deveria me pensar, como Jesus faria? Como Ele se estabeleceria? E nós facilmente identificaríamos os princípios contidos da palavra de Deus, né? Nos molda ao ponto de gerarmos frutos de excelência. Quando a gente segue a palavra de Deus, a gente gera frutos de excelência, frutos com bons resultados, tanto para nós, como também para as pessoas que estiverem à nossa volta. A gente começa a ter comportamentos que melhoram a nossa vida, mas melhoram também de todos que estiverem na nossa proximidade ou na nossa dependência. A gente começa a entender que a entrega, conforme a palavra diz, com amor, com respeito, com misericórdia, muda tudo, né? É como se a Bíblia estivesse dizendo, os primeiros a serem abençoados serão aqueles que ajudarem a gerar os frutos. Os primeiros a serem abençoados serão aqueles que vão ajudar a gerar os frutos. Lembra que a Bíblia fala? O obreiro é digno do seu salário. O que mais? Que não devemos amarrar a boca do boi que debulha o milho. Existia essa lei em Israel. Aquele boi que ficava dando volta, né, que ele era preso e girando, e ele ia moendo o milho que caía perto dele, ele tinha o direito de comer, e ele era só um boi, mas ele tinha o direito. Por isso que fala, tem um versículo dizendo, não se amarra a boca do boi que debulha o milho. Aquele que trabalha, aquele que está entregando o seu sacrifício, deve ser o primeiro a viver a realização. E se eu olhar em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, fala assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Olha como Deus é perfeito, Jesus é perfeito. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ele está dizendo assim, o primeiro que entrega deveria ser o primeiro a receber, o primeiro a ser abençoado, segundo a palavra diz. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção nesses princípios que estão contidos na nossa Bíblia, que tem a referência de Deus, porque a Bíblia diz que quem é que vela pela palavra de Deus? O próprio Deus, Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Se é Ele que vela, meu irmão, ninguém vai conseguir desfazer o que Ele diz que faz. Por isso, se Ele está declarando aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, Ele está dizendo assim, aquele que entrega deve ser o primeiro a receber da bênção que realiza, daquilo que Ele estabelece. O ensinamento que libera, que transforma o coração dos homens é o entregar. O entregar é um aprendizado. O entregar é uma mudança de visão. O entregar, ele não é uma obrigação, mas ele treina, ele desenvolve o teu lado de amor, de respeito, de carinho pelas pessoas. Quando você aprende isso, você não consegue mais ficar inerte quando você vê alguém precisando de ajuda. Você não consegue mais simplesmente dizer, não tenho nada a ver com isso. Você vê alguém precisando de ajuda, você vai no mínimo orar por aquela pessoa. Não tem um centavo no bolso, vou orar pela pessoa. Vou pedir a Deus para que haja uma provisão sobre a vida dessa pessoa. E quando você fizer, fica tranquilo,
não vai ser aquela pessoa que vai prosperar você, mas com certeza Deus vai preparar alguém que de uma forma diferente virá na sua vida e prosperará você na sua causa, naquilo que for necessário. Você precisa estar pronto para isso. Quando entregamos e o fazemos por amor, além de nos sentirmos felizes, ainda provocaremos mover no coração de Deus para conosco. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, ele diz isso. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com prazer, alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele diz assim: você precisa entender que você vai dar, vai entregar com carinho, com amor, com alegria, com satisfação, não por obrigação, nem por necessidade. E aí você vai receber o quê? A provisão que vem de Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Ele vai dar a você toda a condição, a graça, aquele favor que a gente não merece, aquilo que nós não éramos merecedores, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, seja lá o que for, você vai superabundar em toda boa obra. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Espalhou, deu aos pobres, entrega. O que esses pobres poderiam retornar? Provavelmente nada. Quando você pega alguém na rua, que está lá com a mãozinha esticada pedindo uma ajuda, e você entrega para ele, o que aquela pessoa pode retornar para você? Nada. Mas é aí que tem um grande valor, quando nós fazemos isso sem ter a visão de tirar proveito, sem ter a visão de resgatar alguma coisa em troca, mas sabendo que os olhos de Deus sempre estarão sobre nós, que o amor de Deus sempre estará sobre nós. E tem uma coisa especial: quando Deus se alegra conosco, Ele responde com bênçãos, Ele responde com realizações. Ele gosta disso, independente de quantidade, de valor. Ele gosta de ver a nossa posição de entrega em amor. Ele gosta, e quando Ele vê, Ele fica tão feliz que Ele derrama bênçãos sobre a sua vida. Coisas independentes, não é quanto você pede, não é o quanto você fala, é o quanto Ele ama esse comportamento da entrega. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ele dá semente ao que semeia, Ele dá o fruto, Ele aumenta os frutos da vossa justiça. Ele coloca essa condição de sementeira para que você possa ser o quê? Enriquecido. Em que? Todas as áreas, na tua vida, na tua família, pessoal, sentimental, filhos, trabalho, saúde. E nós nem percebemos que está na nossa mão a mudança e a realização. Diga: está na minha mão a mudança e a realização. Eu só preciso cumprir a palavra de Deus, entregar. Você vai amar as pessoas de uma forma especial, e todos vão lembrar de você, que você é a pessoa que ouve e faz a vontade de Deus. Às vezes a gente percebe uma coisa muito interessante, A gente fala: puxa, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eu nunca vi ninguém que ajude tanto as pessoas quanto o pessoal que é do espiritismo. Nunca vi. Eles têm um trabalho, é lógico, eles têm a ideia de que isso traz a salvação à vida deles, pagar pecados, etc. Não vem ao caso.
Mas eles, quando se dizimam, se estabelecem, se posicionam para ajudar pessoas, eles fazem coisas enormes, coisas tremendas, sabe? Muito alimento mesmo, muita roupa mesmo, muitas coisas mesmo. E aí a gente fica assim, mas por quê? Porque eles acreditam nisso, eles acreditam. E nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, e que temos a Bíblia como referência, não entendemos isso. A gente chega, vai tentar dar alguma coisa, uma blusa que seja lá para o frio, para entregar no negócio aí da MU, e aí de repente a pessoa fica assim, puxa, mas eu ainda uso essa blusa, fica com dó, não se libera, sabe? De repente vai entregar, olha, eu vou levar arroz lá para dar para as pessoas que precisam, talvez da casa de recuperação que o pastor Sandro precisa. Ele nem olha a data de validade, já venceu faz um ano, está cheio de bigado. Ele não percebe, ele não faz aquilo com amor, porque quando você faz com amor, você quer ver, como é que você daria para o seu filho? Não, eu avaliaria primeiro. E como é que você entrega para ajudar pessoas? Você não avalia primeiro, você não checa como é que estão as coisas? Então há uma necessidade de nós entendermos o que Deus quer falar para nós, quer nos dizer, quer nos orientar, porque essa base muda o nosso coração, e nós começamos a ficar muito parecidos com Jesus. E quando eu conto quanto mais eu me parecer com Jesus, mais próximo de Deus eu estarei, mais íntimo de Deus eu ficarei. É importante isso, porque quando eu olho aqui Mateus 6,38, ele fala aí, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Vou ler de novo, dai e ser-vos-á dado, entrega e vai ser entregue para você, a boa medida, a recalcada, a sacudida, a transbordando vos darão, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Já pensou nesse versículo, colocando você, Marcos, dá, e também vai ser dado para você. E aí ele fala lá no final, porque com a mesma medida, Marcos, com que você medir as pessoas, também medirão você de novo. Ou seja, com o mesmo apreço que você entrega, vão entregar para você. Você já pensou nesse versículo colocando o seu nome? Já pensou? João, José, Maria, Antônio, Sérgio, Luísa, bababá. Ó, dai e ser-vos-á dado, a boa medida. Ó José, a recalcada. Ó Luiz, a sacudida. Ó Maria, transbordando vos darão. Porque sabe, Antônio, com a mesma medida que você, sei lá, Luiz, quem quer que seja, medides, também vos medirão de novo. Já fez essa colocação? Caramba, estou mal, porque esse dai, ser-vos-á dado, eu não ando muito bem não, eu não ando muito bem. Eu só lembro um acontecimento na igreja, quando eu fui para a primeira igreja que eu estive, né, antes de ser Aliança da Paz, outro ministério, e de repente chegou lá, e o nosso líder, ele falou assim, olha, o batistério, ele era assim, você tirava o tablado em cima do altar, e era feito o batismo lá, só que a frente era uma parede, então as pessoas que estavam aí sentadas na frente, não enxergavam, e ele levou uma pessoa lá, e a pessoa avaliou, e falou assim, olha, a gente tem que colocar um vidro, que tenha pelo menos 10 milímetros, por causa do peso da água, são 8 mil litros, são 8 mil quilos, né? Quando alguém desce na água e sobe aquele movimento, impacta, mas dá para cortar ali, fazer uma abertura, colocar esse vidro, e aí sela ele, e aí as pessoas que estão na igreja, vão poder ver o batismo, sentados. E aí ele ficou empolgado, e foi lá, e fez um orçamento, e falou, igreja, a gente pode
juntar um pouquinho cada um, e a gente vai colocar esse vidro, todos vão assistir o batismo, e aí todo mundo, uau, 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 né? Que legal, nós queremos sim, todos vão ajudar. Um mês depois ninguém tinha ajudado. E aí chegou na outra Santa Ceia, e ele faz o comentário: pessoal, nós falamos há um mês atrás que a gente ia tentar comprar, e vocês falaram yes, 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 porém ninguém fez nada. E aí levantou um senhor, do meio do nada, levantou e falou: qual é o valor? E aí falaram o valor, vamos dizer dinheiro de hoje, 40 mil reais. E aí ele falou assim: eu dou esse dinheiro. E todo mundo ficou, né? Uau, Deus levantou um rico na igreja para poder fazer. E quando terminou tudo, ele foi, né? Marcou lá de fazer a transferência do dinheiro, tudo direitinho. Passou uns dias, o nosso líder descobriu que aquele homem ganhava um salário mínimo por mês de aposentadoria. E ficou muito preocupado. E aí veio a pergunta: como o senhor está dando esse dinheiro? O senhor ganhou um salário mínimo. Ele falou: olha, acontece o seguinte, eu sou aposentado, esse dinheiro eu guardei grande parte da minha vida para fazer alguma coisa, mas eu queria fazer alguma coisa que alegrasse o meu coração, e quando o senhor falou do batistério, eu imaginei como Deus fica feliz com a gente quando a gente faz pela obra de Deus. Então esse dinheiro é a reserva da minha vida, mas é muito bem empregado, porque eu vou entregar, vou ficar sem nada, mas eu estou muito feliz no meu coração. E ele fez a pergunta: o senhor tem certeza? E ele disse: completa. Eu nunca senti uma alegria tão grande. Eu não dormi à noite, sabendo que o meu recurso, que a minha entrega, ia trazer uma transformação para o ministério, para a igreja, para as pessoas. Eu fiz algo que alegra o coração de Deus. Quando você entende isso, você vai começar a pensar diferente no dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos trarão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Eu conheci gente que depois foi atrás dele falando assim: o que o senhor precisa, eu pago. E ele falou assim: eu não preciso de nada. Todo mundo pensando assim, vai lá e oferece, ele vai pegar qualquer dinheiro, qualquer coisa. Ele falou: não, eu não preciso de nada, eu sobrevivo com a minha aposentadoria, está ótimo. Mas o senhor deu um dinheirão. Ele fala assim: não, eu estou muito bem, estou tranquilo, não se preocupem comigo, apenas façam o que eu fiz. E ainda tapa na orelha dos ricos: façam o que eu fiz, se alegrem com Deus, façam com amor. E aí você fala: poxa, são ensinamentos que a gente aprende ao longo do caminho, que eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso, mas é ensinamento. Entender o chamado de Deus é estar disposto a viver seus princípios sempre, em todo tempo. Diga: eu quero viver os princípios de Deus sempre, em todo tempo. Um dos princípios que faz com que nos alegremos o coração de Deus, né? Alegra a gente, alegra a Deus, e também traz a nós riquezas, são as primícias. As primícias é um dos itens, mas tem tantos outros itens que eu falei. Não é só dinheiro, é comportamento, é tempo, é o que você faz, como você faz, de que maneira você tem a sua entrega, como você tem usado as horas da sua vida para ajudar pessoas. Tem uma porção de coisas. Olha para Jesus e você vai ver tudo o que Ele fez. Ele curou, libertou, restaurou, transformou, prosperou pessoas, pagou os impostos através do peixe que pescou. Ele fez de tudo. Ou seja, a vida dele andava no altar do Pai. Não era apenas a carteira dele, não era apenas o cérebro dele, mas tudo que ele fazia estava no altar, estava na presença de Deus. E quando a gente entende isso, a gente olha para cá e lê em Levíticos 23, 9, fala assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Nós não éramos convertidos, mas um dia nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor. Alguém aceitou? Por isso ele fala aqui,
fala aos filhos de Israel e diz: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar. Nós éramos do mundo, a gente estava perdido, irmão. Na verdade, o nosso caminho era o inferno, mas de repente, há uma promessa, há uma terra, há algo específico para nós. Apesar de nós estamos vivendo aqui nessa terra, nós não somos daqui, nós estamos de passagem, mas Ele liberou áreas, Ele liberou o seu coração, Ele liberou a sua igreja, Ele liberou uma intimidade. Por isso eu tenho liberdade de dizer para você: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, você foi encontrado, recebeu a Jesus e é transformado. E cegardes a sua cega, colheres a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega. Ele está dizendo: vocês vão lá na terra, plantam, e logo o primeiro molho que vocês colherem, vocês vão trazer ao sacerdote. Ele vai mover o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, moverá o sacerdote. Você vai trazer, vai entregar, e o sacerdote vai orar, vai declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de hin. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto um dia do meu mês é muita coisa. Não, irmão, para eles não era um dia. Para eles o primeiro molho ainda trazia sobre si mais o que? Ele fala, ele moverá o molho, tal, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto. Sua oferta de manjares serão dízimas de flor de farinha amassada, azeite, oferta queimada com cheiro suave, e também o vinho. E ele vai falando de outras coisas que vão sendo entregues, que estão ligadas. Hoje, quando a gente está falando de primícia ou de entrega, nós somos bastante reticentes, bastante humildes, mas quando a gente ouve o pessoal de Israel falando, eles vão mais além. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, 2 dízimas de farinha, serão levedados e se cocerão, primícias serão ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e a sua libação, oferta queimada de cheiro suave. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Então o sacerdote moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. Naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Não vão trabalhar. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Ele vai dizendo do comprometimento de entrega que eles tinham para com Deus. Apóstolo, nós estamos no Novo Testamento. Eu não sei se você reparou, mas aqui em cima ele falou que era perpétuo. Perpétuo quer dizer o quê? Para sempre. É lógico que hoje nós tentamos simplificar, até porque a gente avalia muito as nossas dificuldades financeiras. Porém, a gente esquece de uma coisa muito importante. Você acredita que Deus é o dono da prata? Se você acredita nisso, você sabe que a provisão Deus tem para você. E quando você entende que essa provisão é de Deus, é para os filhos de Deus, e Ele entrega para as pessoas que buscam, que desejam, que querem, que confiam, então você muda a sua configuração. Era isso que acontecia com eles. Apóstolo, mas fala a verdade, quando terminava, essa colheita ainda tinha algum valor?
Então vamos ler o último versículo aqui, 22. E quando cegardes a cega, quando colher, a sua colheita da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do teu campo. Quando você estiver colhendo, não vai nos cantos, deixa lá, tá? Nem colherás espigas caídas da tua colheita, nem aquelas que caírem da mão deles poderia pegar do chão, tinha que deixar no chão. O pobre é para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Deus ainda conta, no meio da visão da oferta, que você não dá só a oferta a Ele, você aqui ainda dá ao pobre e para o estrangeiro. Você vai, caiu a espiga, não pega. Aquela parte que está beirando a cerca, não pega. Mas por quê? Porque vai deixar para as pessoas que precisam. E aí você fala assim, como pode alguém que não tem deixar? A verdade é que a riqueza de Deus vinha sobre a vida deles de tal maneira que entregar mais animais, que entregar pães, que entregar tudo isso que está falando, e ainda não colher o que está ali em volta, não prejudicava eles em nada. Por quê? Porque a provisão vinha de Deus. E se Deus tem uma provisão para a tua vida, a melhor coisa que você precisa fazer é se permitir receber. Mas como eu posso me permitir receber? Entrega. Coloque a entrega como algo real para a sua vida, como algo que é ensinamento de Deus para você. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos entregarão no vosso regaço. Você começa a entender que Ele vai fazer com que chegue a você. Por isso, quando a gente abre o coração, a gente começa a entender, a gente vai mudar a nossa configuração. Viva a riqueza de Deus na sua vida, através dos seus ensinamentos. Ensinamentos. Isso não é uma imposição, é um ensinamento. Muita gente vai na faculdade, sim ou não? Todo mundo que vai na faculdade aprende a lição ao ponto de usar? Muitos não. Muitos entram lá, fazem o curso, saem de lá sabendo pouquinha coisa a mais, mas porque não se interessaram em se aprofundar no conhecimento que estava lá sendo ofertado. E é isso que nós precisamos entender. O conhecimento está sendo ofertado. Se nós quisermos ver a prosperidade de Deus na nossa casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e eu não falo prosperidade só financeira, falo prosperidade em todas as áreas. Eu vou precisar abrir o meu coração para entender, porque quando a gente vai falar de Salomão, que ele fez lá 1000 holocaustos, ele fez 1000 entregas, Deus apareceu e falou com ele, e ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria a ele, deu também riqueza, mas o que ele pediu foi sabedoria, mas Deus deu sabedoria e riqueza. Se a gente entender como Deus trabalha, nós vamos aprender, não digo a tirar proveito, mas a viver as promessas de Deus para a nossa vida. Então hoje, libera o teu coração para começar a colocar a sua vida na mão de Deus. Esteja pronto a entregar as suas primícias, o seu tempo, a colocar o seu melhor na mão de Deus. Para quê? Você vai honrar a Deus e Deus vai responder a você. Esteja pronto também a receber riqueza de Deus, conforme a palavra de Deus determina. Ele diz que você entrega, Ele se alegra e responde a toda entrega que você fizer. E aí você colhe. Eu preciso fazer isso com alegria, sem temor. Mas por quê? Porque o amor e a misericórdia de Deus estão sobre as nossas cabeças. Você é um escolhido de Deus. Fala para a pessoa do lado, você é escolhido. Tem uma promessa para você. Agora tem algo especial. A palavra de Deus, ela não se move, ela não muda, ela é a mesma. Diz que Ele era, Ele sempre será. Diz que não vai mudar nem uma vírgula, nem um tio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a palavra diz que toda entrega tem uma resposta de Deus, então quando você entender isso, você vai começar a angariar respostas de Deus através das suas entregas. Hoje,
você entendeu um pouco mais. A Bíblia diz que o povo perece porque não conhece a palavra, porque não vive a palavra. Então nós precisamos abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Nós precisamos tirar da nossa cabeça as dúvidas que o mundo tenta colocar. Todo dia tem alguém dizendo, mas para quê? Eu quando me converti, uma pessoa chegou e falou para mim assim, eu só espero que você não esteja sendo dizimista. O cara não falou para mim se eu estava mudando de vida, não falou para mim se eu tinha agora um casamento melhor, não falou para mim se eu estava bem de alguma coisa, nem perguntou se eu tinha no passado uma enfermidade e tinha sido curado. Mas ele foi se preocupar com o quê? Com o dízimo. É um demônio que tenta roubar os cristãos e os cristãos não se apercebem. As pessoas começam a falar, Deus precisa de dinheiro? O que você acha? Não, Deus não precisa de dinheiro, porém Ele quer abençoar você, Ele quer prosperar você, e Ele quer colocar em você uma condição diferenciada. A sua entrega não é porque você mantenha, porque tem gente que pensa assim, não, se eu não entregar, a igreja vai afundar. Não, morra e não vai acontecer. A igreja pertence a Jesus Cristo, Ele é o provedor, sabe? Eu lembro um período da nossa vida, que tinha um rapaz na nossa igreja, que ele se tornou o maior dizimista. Ele sozinho dava mais ou menos uns 35% a 40% do dízimo da igreja, era só ele. E um dia ele cismou que ele ia embora, e aí ele falou com algumas pessoas, e ele disse assim, eu quero ver agora como ele vai se virar. Naquele momento, primeiro eu tremi, puxa, é verdade, e o aluguel, e a conta de luz, e a conta de água, e a despesa tal, e isso, e aquilo. Num outro momento eu comecei a pensar, eu falei, peraí, essa igreja não é minha, essa igreja é de Deus, então eu não sou o provedor é Ele. Aí a pessoa veio lá e falou assim, o senhor quer que eu tente achar um caminho? Eu falei, você não vai achar caminho nenhum, vai deixar do jeito que está, porque se Deus é o Senhor dessa igreja, não vai faltar nenhum centavo, não vai faltar nenhum. E ele falou assim, olha, se o senhor quer, eu não quero nada. Agora ele diz que quebra, e eu digo que se é de Deus, não quebra. E vamos ver o que acontece. Incrível, não estou mentindo, incrível. Naquele mês que ele saiu e não deu o dízimo, entrou mais dinheiro do que quando ele estava. E a gente mesmo, eu, a bispa, ficamos assim, pastora Camila, o que aconteceu? Não sabíamos dizer. Entrou picado, entrou de várias pessoas, um pouco mais aqui, um pouco mais lá, e pagou todas as contas e zerou tudo e não faltou nada. Isso era Deus querendo mostrar para mim mesmo, Marcos, sou eu o Senhor, sou eu quem prospera, sou eu quem realiza. Isso já fazem, sei lá, uns 8 anos atrás, e desde lá para cá continua do mesmo jeito. Então acredite no seguinte, quando você entrega o seu dízimo, o Senhor repreende o devorador, o migrador, o cortador, o roubador, esses demônios que querem tomar o que é seu. Quando você entrega as primícias, o Senhor prospera, enriquece você, traz a condição de crescimento financeiro na sua vida. Não é Deus que precisa disso, é você que precisa disso, é você que é beneficiado com isso. A realização vem sobre a sua vida, e talvez você esteja pensando, então eu vou ajudar eles, vou quebrar o galho deles. Não, quem está ajudando você é Deus, através dos princípios que Ele declara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está escrito em Apocalipse e é verdade. A palavra é ministrada para que as pessoas prosperem, cresçam, realizem, tenham intimidade, se alegrem, vivam a promessa, não no dia do desespero. Eu trouxe no começo da outra igreja, eu até trouxe algumas vezes, depois para cá não consegui mais, porque ele é difícil. Tem um ministrador chamado Silmar Coelho, ele é doutor em teologia, ele conhece muito da Bíblia. E aí um dia um filho dele teve câncer, leucemia, e o médico desenganou, e ele parou, foi orar e falou, Deus, eu conheço tudo da Bíblia, eu sei tudo da Bíblia, mas eu não sei como resolver essa situação. E aí ele começou a ler a Bíblia, e ele entendeu
eu posso fazer uma oferta pelo meu filho. Aí ele foi e fez uma oferta por cada filho dele que ele não tinha feito nunca. Ele separou uma quantia relativamente alta, falou que pegou o dinheiro todo que ele tinha e falou: Deus, é sacrifício? Está aqui. E entregou por cada um dos filhos dele. Pasme, o médico, nem um mês e pouco depois, não sabia o que aconteceu e o filho dele estava curado. Não tinha mais a enfermidade. E o médico falou para ele: isso vai levar pelo menos 1 ano de tratamento, mais 1 ano depois de acompanhamento. E o mês, chegou 2 meses, ele já estava curado, não tinha mais o problema. E aí você fala assim: o que é isso? É Deus respondendo a entrega que se faz com amor. Ele falou, nunca tinha feito isso, mas eu reconheço que se a Bíblia mesmo diz que todo filho que nascia pertencia ao Senhor, aquele filho pertencia também ao Senhor, né? O primogênito. E ele falou assim: eu vou fazer a oferta por ele, como a Bíblia dizia na época que se fazia. E Deus devolveu o filho para ele. Hoje é pastor, está lá no Rio de Janeiro pregando e tem toda uma estrutura. Aí você fala assim: o que faz o seu sacrifício? O que faz a sua entrega? Não é troca, não é assim: eu estou com problema, então eu vou dar e vou receber e tal. Não, irmão. Isso é reconhecimento de honra, posicionamento, sabe? Quando a gente não entende isso, as coisas não acontecem. Um dia uma irmã chegou e falou assim: aquela irmã, a mãe dela está muito doente, está desenganada, e ela mandou esse relógio de ouro, né? Para a mãe dela, vai ser curada, né? E tal. Eu falei: deixa aí do lado. Ela falou: deixa aí do lado? Eu falei: deixa aí do lado. Eu falei: Deus não faz barganha. Esse comportamento não agrada o coração de Deus. Não, porque ela falou que está dando para Deus. Eu falei: deixa aí do lado, ninguém mexe. Passou lá um mês, um período, a mãe morreu. Qual foi a primeira atitude dela? Cadê meu relógio? Eu falei: pega lá e dá para ela, é dela. A gente só está aguardando. Por quê? Porque nós já conhecemos o que é pessoas que entram com a entrega da troca e pessoas que querem honrar a Deus. Vou colocar o meu melhor na mão de Deus. Por isso eu nem deixei ninguém mexer, porque eu já sabia que ia acontecer alguma coisa similar. Não ia fugir disso. Deus não se deixa escarnecer. Deus não é moeda de troca, nem é de brincadeira. Mas se você quiser honrar a Deus, você vai hoje pegar as suas primícias, vai entregar e vai dizer: Senhor, é para o Senhor que eu estou entregando, é com amor que eu estou entregando, porque eu sei que quem tem cuidado de mim, e quem pode mudar a minha história, melhorar a minha vida, abençoar a minha casa, cuidar dos meus filhos, é o Senhor. Por isso é para ti que eu faço isso, em nome de Jesus.